Preste atenção nessa matéria. Pandemia faz crescer concessões de auxílio-doença para doenças psicológicas. Como é que está o seu psique, a sua cabeça, a sua mente, o seu psicológico? Você tem dormido bem? Você tem dormido mal? Como é que está o seu comportamento, o seu emocional? Comente aí embaixo nos comentários que eu quero saber o que mudou nesses quase 2 anos de pandemia no seu comportamento dos seus filhos, se você tem filho, né? Do teu esposo, da tua esposa, da sua mãe, do seu irmão, das pessoas, dos seus vizinhos, das pessoas que você vê no transporte público quando você vai trabalhar, ao seu redor, a sociedade em geral. Coloque aí, o que você acha? As pessoas estão emocionalmente mais sensíveis, irritadas? Você acha que aumentou a questão de menos contato, muito tempo dentro de casa, ou fica em casa, não fica em casa, trabalha, não trabalha? Vamos ver o que diz a matéria aqui. Nos 7 primeiros meses do ano de 2021, foram liberados 108.263 benefícios por incapacidade temporária para trabalhadores com transtornos mentais e comportamentais, Vamos ver o que diz mais na matéria. O levantamento foi obtido junto ao Ministério de Trabalho e Previdência e mostra que nos primeiros 7 meses do ano de 2021 já foram concedidos 108.263 benefícios para incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, para trabalhadores com transtornos mentais e comportamentais. No grupo de 468 doenças estão incluídos transtornos como depressão, ansiedade, pânico, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtorno bipolar e fobia social. A depressão e a ansiedade estão como os principais casos de pedidos de afastamentos. O Ministério do Trabalho e Previdência não informou até a publicação desta reportagem o número geral de concessões de auxílio-doença de janeiro de 2021 a julho de 2021. Por isso, não há como informar o que as 108.263 liberações representam em relação ao total. Então, não dá para ter uma ideia de cada número em relação de doenças, separado, ansiedade, transtorno tal. Os dados mostram, no entanto, que do ano de 2019 para 2020, houve aumento de 29% na concessão de auxílio-doença para doenças relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, quase 30% de aumento de 2019 para 2020. Imagine de 2020 para 2021, ou de 2019 para 2021, em 2 anos. Foram 289.677 liberações no ano de 2020, frente aos efeitos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Em 2019, foram 224.527 concessões. Doenças com maior crescimento na concessão de auxílio de doença de 2019, do ano de 2019 para 2020. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, 97% de concessões pedidas de auxílio-doença. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas,
Aquele de cima é com sintomas e esse é sem sintomas. Psicóticos, 88%. Esquizofrenia paranoide, 83% de pedidos de auxílio-doença. Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos, 82%. Transtorno de pânico e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, 73% de pedidos de concessão de auxílio-doença. No ano passado, dentro do número geral de concessões de auxílio-doença, 2 doenças do grupo de transtornos mentais e comportamentais ficaram entre as 10 com maior número de afastamentos do trabalho. Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos ficou em 8º lugar, com 26.327 concessões, pedidos de auxílio de afastamento, auxílio-doença. E transtorno misto ansioso e depressivo ficou em 10º lugar, com 20.986 pedidos de auxílio-doença em relação a esse transtorno misto ansioso e depressivo. Doenças mentais e de comportamento com maior número de concessões de auxílio-doença. Vamos ver lá. Vamos ver. Episódios depressivos. Em 2019, 27.765 pedidos de concessões de auxílio. 2020, 20.898. Em julho, 10.868. Transtorno misto ansioso e depressivo. Em 2019, 15.648. Em 2020, 20.986. Em 2021, até o mês de julho, 9.031. Outros transtornos ansiosos. 2019, 15.101 pedidos de auxílio-doença. 2020, 14.960 e até julho de 2021, 7.869. Episódios depressivo grave sem sintomas psicóticos. Em 2019 foram 15.808 pedidos de auxílio-doença. 2020, 26.327. 2021, até julho de 2021, 7.705. Ansiedade generalizada. 7.939 em 2019, 13.646 em 2020, aumentou bastante, e 5.393 até julho de 2021. A ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Em 2019, 14.140 pedidos de afastamento. 2020, 7.511 e até o julho de 2021, 5.297. Transtorno depressivo recorrente. 2019, 10.954. 2020, 11.517. Até julho de 2021, 4.913. Episódio depressivo moderado, 10.285 em 2019, 12.778 em 2020 e até julho de 2021, 4.555 pedidos de auxílio-doença. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos. Em 2019, 8.544 pedidos de auxílio-doença. 2020, 16.101. 2021 até julho de 2021, 4.325 pedidos de auxílio-doença. Transtorno de pânico, 6.537 pedidos em 2019, 11.341 em 2020, 3.706 até julho de 2021. Transtorno afetivo bipolar, 7.262 pedidos de auxílio-doença em 2019, 8.311 em 2020, até julho de 2021, 3.694 pedidos de auxílio-doença.
episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Em 2019, 5.260, 2020, 9.097 pedidos de auxílio-doença e até julho de 2021, 2.504 pedidos de auxílio-doença em relação ao episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado. 4.233 em 2019, 6.585 pedidos de auxílio-doença em 2020, 2.031 pedidos de auxílio-doença até julho de 2021. Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos. 3.404 em 2019, 6.717 em 2020, 1.782 até julho de 2021. Esquizofrenia paranoide, 3.005 em 2019, 5.499 casos de pedido de auxílio-doença em 2020, 1.661 casos até julho de 2021. Esquizofrenia, 3.481 em 2019, 4.224 em 2020, 1.653 até julho de 2021. Síndrome de dependência, 3.580 em 2019, 4.277 em 2020, 1.619 até julho de 2021. Psicose não orgânica não especificada, 3.446 em 2019, 3.694 em 2020, 1.601 pedidos de auxílio-doença até julho de 2021 para psicose não orgânica não especificada. É tanto transtorno diferente, né? Vários tipos de doenças. Eu nem conhecia esse tanto de transtorno ou problemas mentais, problemas comportamentais. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. 4.080 pedidos de auxílio-doença em 2019, 3.044 em 2020, 1.523 pedidos de auxílio-doença até julho de 2021. Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos. 2019 foram 2.801 pedidos de auxílio-doença, 5.088 no ano de 2020 inteiro, aumentou bastante, quase o dobro, e 1.517 pedidos até julho de 2021. Do total de 108.263 concessões do benefício este ano, apenas 4.818 foram relacionados diretamente ao trabalho, ou seja, foram acidentários, 4,5% total. Mas em relação ao ano passado, o número é maior. Em 2020, do total de 289.677 benefícios de auxílio-doença concedidos, 4.456 foram acidentários, 1,5% do total. Doença ocupacional. Para que os transtornos sejam reconhecidos como doença ocupacional, o trabalhador deve provar para a perícia do INSS que adoeceu em decorrência de suas atividades. No caso do burnout, que não entra na lista dos transtornos mentais e comportamentais, até julho deste ano foram concedidos 270 benefícios de auxílio-doença. No entanto, no ano passado, em 2020, foram 610, crescimento de 45% em relação a 2019, que foi 422. Direitos previdenciários. De acordo com a advogada Cíntia Fernandes, sócia do escritório Mauro Menezes e Advogados, as doenças psicológicas em decorrência do trabalho são consideradas de caráter ocupacional, com direitos como o recebimento de auxílio-doença acidentário pago pelo INSS, no caso de afastamento superior a 15 dias, e direito à estabilidade provisória de até 12 meses
após o fim do recebimento do benefício previdenciário. O empregado será submetido à perícia pelo INSS e, em muitos casos, a doença ocupacional não é reconhecida pela autarquia previdenciária com a concessão de auxílio-doença, em vez do auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença não dá direito à estabilidade provisória. Nesse caso, é possível entrar com recurso administrativo para conversão de benefício previdenciário ou medida judicial, diz a advogada aqui. Para ter direito ao benefício, o segurado deve realizar o agendamento da perícia médica pelo site Meu INSS, através do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, de acordo com o advogado especialista em direito previdenciário Celso Joaquim Giorgetti, da advocacia Giorgetti. No dia da perícia, o trabalhador deve apresentar o laudo médico que ateste a doença e a incapacidade para comprovar a necessidade do afastamento, além de exames médicos, tomografia, receitas de medicamentos, entre outros. Além disso, para solicitar o benefício de auxílio por incapacidade temporária, o trabalhador precisa estar incapacitado por mais de 15 dias para o trabalho e ter mais de 12 meses de contribuição para o INSS. O trabalhador fica incapaz de forma total e permanente de exercer sua atividade profissional por conta da doença psicológica e pode requisitar a aposentadoria por invalidez. Deve-se demonstrar para o para o médico perito, o motivo pela qual a doença atrapalha o trabalho ou se o fato de estar trabalhando agrava o quadro, pois a doença em si não garante o direito à aposentadoria, mas a comprovação de que ela o torna incapaz para as atividades, explica João Badari, sócio do escritório Haiti, Badari e Luquim. Acidente de trabalho. Funcionários que adoecem por depressão e esgotamento profissional em razão do trabalho têm reconhecido o acidente de trabalho, de acordo com a advogada Júlia Demeter, especialista em direito do trabalho do escritório Haiti, Badari e Luque Advogados. Ou seja, a doença considerada como doença ocupacional, portanto, as empresas deverão cumprir os requisitos legais em casos de acidente de trabalho, como garantir o período de estabilidade, emitir a comunicação de acidente de trabalho, CAT, podendo ser penalizadas na Justiça do Trabalho pelo adoecimento desse funcionário, como pagamento de danos morais e materiais, alerta o advogado aqui, o especialista. A advogada Cíntia Fernandes alerta que é importante que o trabalhador comunique o seu empregador e apresente atestados e laudos médicos para a emissão do CAT. Caso a empresa se recuse a emitir o CAT, o próprio empregado pode fazê-lo, conforme informações no site da Previdência Social, ainda que a doença não esteja diretamente relacionada às atividades laboratoriais, ou laborativas, ou não exija licença médica. É importante a comunicação do tratamento ao empregador para remanejamento de atividades, a fim de se evitar o agravamento do quadro clínico, esclarece. Para João Badari, a pandemia e o home office aumentaram o risco de doenças psicológicas ligadas ao trabalho. A intensificação da jornada de trabalho, atestadas por estudos que apontam pelo menos o aumento de 10% na carga média laboral na pandemia e a adoção apressada e desorganizada do trabalho remoto, agravaram a saúde psicológica do trabalhador, afirma. Para o advogado Leandro Madureira, sócio do escritório Mauro Menezes e Advogados, a prática do isolamento social, o temor pela própria vida e de sua família, o cenário político e social de extrema instabilidade
e a grande quantidade de vidas perdidas desde o início da pandemia contribuíram significativamente para um aumento de doenças de fundo emocional e mental. Os trabalhadores estão esgotados, mas temem entrar para o absurdo número de desempregados do país. Trabalham doentes, sejam pelo medo, seja pela inoperância do INSS, dos afastamentos. Analisa, então a pessoa fica com medo de perder o emprego e trabalha doente mesmo assim. Na visão, e vai só se agravando, na visão do advogado Ruslan Stucci, sócio do Stucci Advogados, o Stuck, a intensa competitividade e o uso expressivo de novas tecnologias, a tecnologia entrando aí na conversa, né? O uso expressivo de novas tecnologias, além de cobranças de metas cada vez mais difíceis de serem alcançadas, acabam se tornando fatores de risco para o surgimento da doença mental. Além disso, o uso da tecnologia acaba destruindo as barreiras entre trabalho e vida pessoal, que torna o trabalhador constantemente conectado ao trabalho. Avalia. Para Marco Aurélio Seral Júnior, advogado e professor da UFPR, as empresas têm papel importante na prevenção do adoecimento emocional de seus empregados. Para isso, devem respeitar os direitos trabalhistas e elementares, como o limite máximo de jornada de trabalho e o direito à desconexão, além de desenvolver programas de saúde emocional para acolhimento dos colaboradores. A advogada Cíntia Fernandes ressalta que o artigo 19 da Lei nº 8.213 dispõe que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. No caso de descumprimento das normas de segurança e saúde, a empresa pode ser penalizada administrativamente com a imposição de multas ou, depender da gravidade, interdição do estabelecimento, aponta. Seral Júnior destaca que as empresas também podem sofrer sanções em relação ao adoecimento de seus funcionários, e se ficar comprovado que elas causaram o quadro. Na Justiça do Trabalho, a maior demanda de processos de trabalhadores, segundo Júlia Demeter, são o reconhecimento de acidente de trabalho e o pagamento de pensão vitalícia por parte da empresa em decorrência da invalidez ou incapacidade. Os trabalhadores, na maioria das vezes, perdem a capacidade profissional de exercer as atividades e de atuar novamente na mesma função. Assim, requisitam na Justiça, além da pensão vitalícia, o pagamento da indenização por danos morais e materiais, bem como o ressarcimento do período de estabilidade que por muitas vezes é ignorado pelo empregador, pela empresa, diz aqui advogado especialista. Para encerrar, o vídeo não ficar muito longo, e você acha que durante essa pandemia as pessoas estão mais desequilibradas em relação à sua mente, o seu comportamento, o seu psicológico? Você, como é que você está? Você acha que as pessoas mudaram muito? A doença mental tem sido muito mais prejudicial em relação à doença física, né, no sentido de braçal, um acidente, braço, perna, a mente tenha afetado mais. Como é que você está? Comente aí embaixo, dê no joinha, chocotar no like, splash, manda esse vídeo para outras pessoas, mesmo que ficou comprido, mas é importante a gente trazer esse assunto. Eu sei de uma coisa, que os políticos, eu acho que não estão muito preocupados com essa questão da doença física nem mental, porque eles têm altos salários, regalias, mordomias,
tem os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores remédios, tratamentos para ele e para sua família. E uma casa de luxo, carro de luxo, piscina, pode viajar o mundo, o Brasil, distrair. Então eu creio que os políticos, donos de mídia, donos de banco, donos de igreja, como Valdomiro Santiago de Macedo, os juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, generais, esses caras, né, presidente da Petrobras, presidente da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Eletrobras, ganham muito dinheiro, muita mordomia. Então tranquilo, eu acho que quem sofre mais é o trabalhador que ganha menos, que tem uma pressão para poder pagar as contas, para poder sobreviver, ele e sua família. Não está sendo fácil mentalmente para essas pessoas. Fui.